Devemos ou não comunicar um diagnóstico de depressão para um paciente ou para um familiar de um paciente? Essa é uma dúvida bem recorrente. Eu quero, nesse vídeo aqui, te ajudar a esclarecer esse tema e esclarecer essa dúvida. Vamos pensar juntos sobre isso. E, no final, também, eu queria dar algumas dicas, né? Eu selecionei aqui 6 dicas para facilitar você num possível comunicar desse diagnóstico, tá bom? Meu nome é Roselé Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão e sou mãe também de uma jovem com depressão. Eu recebo muitas perguntas numa aula, eu faço uma aula gratuita sobre diagnóstico, eu recebo muitas perguntas ali das pessoas que estão fazendo essa aula, né? E uma das perguntas que eu recebo fala assim: eu vou piorar o quadro de uma pessoa com depressão se caso eu comunicar, ela vai ficar mais depressiva, ela vai ficar mais mal com esse diagnóstico fechado? Outra pergunta que eu recebo e se meu paciente se apegar ao diagnóstico, como se fosse um ganho secundário e ele ficasse se auto-sabotando com esse diagnóstico? Outra pergunta que eu recebo será que ele não vai sofrer preconceito se a família souber? Outra pergunta que eu recebo muito e se a família não acreditar? Gente, vamos por parte aí. Primeiro a gente tem que ter essa resposta. Será que é importante? Será que a gente vai prejudicar uma pessoa se a gente der um diagnóstico? Será que ela vai ficar se utilizando desse diagnóstico para se vitimizar? Será que ela vai piorar o quadro? Ela vai ficar muito mais chateada, muito mais triste? E eu digo para você, não. A gente deve sim comunicar o diagnóstico para essa pessoa. Existem algumas explicações lógicas até para isso. Um dos princípios da bioética, por exemplo, é o princípio da beneficência. Esse princípio fala que é importante que a gente comunique um diagnóstico para uma pessoa, para um familiar, porque isso vai fazer com que ela tenha controle sobre as suas decisões diante desse diagnóstico também. Então é importante, sim, é um benefício que um profissional de saúde dá para uma pessoa. E com a depressão é a mesma coisa. Como a depressão é um transtorno mental já catalogado, com sintomas específicos, com formas de desenvolvimento que a gente pode observar, então é importante que a pessoa compreenda o que ela tem. Tem um filósofo, né? Vamos lá para a filosofia. Tem um filósofo inglês que ele é o fundador do método indutivo de investigação científica. Ele fala uma frase que eu uso bastante, que conhecimento é poder. Gente, se a gente sabe sobre as coisas, a gente fica muito mais empoderado. Então, uma das premissas que eu utilizo para um paciente com depressão é o empoderamento. Se empoderar sobre o que tem faz com que melhore também a autoestima dele, faz com que ele entenda que ele não é aquilo faz parte de um adoecimento, do que está acontecendo com ele naquele momento, que ele pode sair desse quadro. Então, isso é um empoderamento. E para a família, a mesma coisa. Lembrando aqui que falar isso para a família, tem famílias que ficam envergonhadas, chateadas, tristes pela pessoa, e ela saber que esse quadro é um quadro que é reversível. É importante para ela também se empoderar, ela tirar essa vergonha que ela tem, essa tristeza que ela tem. Agora, tem família também que é preconceituosa. Tem família que vai ficar achando que é frescura e tudo mais. E aí é por isso que eu queria dar algumas dicas para vocês de como comunicar esse diagnóstico de uma forma que você possa empoderar essa pessoa, que você faça um diagnóstico que ela não fique se vitimizando, você dê um diagnóstico que não vai prejudicar ela, não vai deixar ela mais mal do que ela já tá, que ela não sofra preconceitos, né? Sofrer preconceito todo mundo tá aberto aí a sofrer preconceito, a gente não tem esse controle aí externo, porém, ele pode controlar internamente, né? Quando vierem esses preconceitos. E a mesma coisa com a família, a gente desmistificar aí esse olhar da família com relação a esse transtorno e fazer também com que essa família também se empodere. Antes, eu também já tive assim um pouco de receio de falar para as pessoas que a minha filha tem depressão. É como se a gente quisesse que a nossa família fosse vista como uma família perfeita para que a gente protegesse a nossa família. E eu vejo as famílias também replicando isso, né? Eu vejo que eu entendo
o que essas famílias estão sentindo, mas é importante que elas entendam, assim como eu entendi, que não é vergonha ter depressão, é simplesmente um fato de um adoecimento. A pessoa tem um transtorno mental que tem tratamento. Então, se empoderar desse conhecimento é falar com naturalidade. Por isso que hoje eu falo com maior naturalidade aqui nas redes sociais, no YouTube. A minha filha também, ela vê os vídeos, ela tem isso com maior naturalidade. Ela não tem vergonha de dizer que tem depressão, né? Então, é chato ter depressão, é muito chato ter depressão. É chato saber que uma pessoa que a gente ama tem depressão, é muito chato. Porém, não é vergonha. Então, é importante que a gente empodere essas famílias, empodere essas pessoas de que isso não é vergonha, não precisa ficar mal por isso. Agora, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá para as dicas. Eu separei 6 dicas aqui que eu acho que pode ajudar você a comunicar um diagnóstico. Primeiro ponto, você precisa conhecer bem esse diagnóstico. Gente, isso parece uma dica muito boba, mas eu vejo muito profissional da nossa área de psicologia, e aí a gente pode puxar a nossa orelha, né? A gente não gosta que as pessoas de fora, de outros profissionais, venham puxar a nossa orelha, mas a gente pode puxar a nossa própria orelha aqui. Tem profissional que não se aprofunda, tá com o discurso do senso comum, e aí precisa se aprofundar, precisa estudar cientificamente, vai estudar os artigos científicos sobre as novas pesquisas, inclusive, sobre o desenvolvimento da depressão, vai estudar o DSM-5, vai ler livros relacionados. Tem um livro que eu indico sempre, que é O Demônio do Meio-Dia, que é um livro que ele é um jornalista, só que ele é uma pessoa que tem depressão, ele faz palestras, né, ele é o Andrew Salomão, que ele fez como uma enciclopédia quase ali, né, um manual de depressão. Ele fez um estudo bem aprofundado. Claro que tem alguns dados ali que já não estão mais tão atualizados, então a gente precisa se atualizar nas novas pesquisas, mas assim, é um livro muito legal, até pra gente entender um pouco a dor dessa pessoa. Então nós profissionais precisamos ter essa empatia, esse olhar mais aprofundado, inclusive para o sofrimento. Então, entenda cientificamente sobre esse transtorno. Não tenha medo dele, não tenha receio e sabe, não venha cheia de mitos ali com ele. Outra coisa que é importante, segundo ponto, é importante saber o que a pessoa já entende sobre isso. Isso é tão importante porque muitas vezes a gente ignora o fato de que um paciente pode ser muito bem informado e a gente pode estar ali tipo, chovendo no molhado com ele e podendo dar informações, às vezes, mais atuais, mais complexas, né? Uma coisa que eu falo sempre, que um paciente com esse diagnóstico de depressão, ele tem que sair ali expert em depressão. Ele tem que saber tudo. Se a minha filha sentar aqui, ela dá uma aula, inclusive para psicólogos sobre depressão. Ela estuda tudo sobre o transtorno. Vai ter paciente que vai se aprofundar mais, assim como minha filha faz, mas vai ter paciente que não vai se aprofundar e tá totalmente cego sobre o desenvolvimento, cheio de preconceitos, né? Então a gente tem que entender como é que tá essa pessoa diante do seu próprio adoecimento, né? Então é importante que a gente entenda o que é que ele sabe sobre a depressão. Terceiro ponto, importante dar conceitos científicos sobre a depressão. Então a gente tem uma tendência a falar também de forma leiga e a gente ignora de que se a gente não usa conceito científico, principalmente para famílias que tem muito preconceito, né? Então a gente tem que quebrar preconceito com fatos. Então ela não tem como discutir contra fatos. Então é importante que a gente dê fatos. A gente não tá ali com uma luta contra, muito pelo contrário, a gente tá a favor dessa família. Então a gente tá fazendo isso pro bem do familiar dela e para ela também. Então, a gente vai diagnosticar com fatos. Por isso que é importante estudar de forma científica. Nós somos da área da ciência, então é importante que a gente comunique de forma científica. Vejo, por exemplo, profissionais da área da saúde falando de questões religiosas voltadas para a depressão. Não é a nossa área, gente. A gente não tem. A ciência, ela não fecha, ela não desacredita na fé, na religiosidade. Nós podemos ter nossa fé, nossa religiosidade, mas o fato da gente trabalhar na área da saúde com ciência, a gente precisa comunicar ciência,
né? A gente não é um pregador, a gente não é um padre, uma freira. A gente precisa comunicar ciência. O quarto ponto aqui, a gente precisa dar soluções. Então a gente precisa mostrar as possíveis soluções, não dar soluções, claro, né? Mas a gente precisa mostrar as possíveis soluções, né? Existem tratamento medicamentoso, existem vários tipos de estratégias para ela lidar com os sintomas dela no dia a dia, né? Então soluções para que ela se empodere. Aí, ó, que isso aí vai fazer com que ela não fique chateada, mal, mais triste ainda com o diagnóstico. Até porque ela vai saber que conhecimento é poder, então ela vai se empoderar disso e, inclusive, ela vai ter esperança ali. Poxa, então tem solução ali pra essa dor, pra essa, ou pra uma coisa que não tem um fim aí, uma dor crônica, mas tem tratamento, mas que tem uma forma de aliviar e ela lidar com isso melhor. Quinto ponto, incentivar também que ele também comunique. Aí é o ponto do preconceito. Será que ele vai sofrer preconceito? Pode, ele provavelmente vai sofrer preconceito, né? A gente sabe que as pessoas tendem a tentar motivar uma pessoa com depressão como se ela tivesse com preguiça, né? Tentar comparar ela com outra pessoa. Mas é importante que você, a pessoa diante disso, ela se empodere também. Ela comunique às outras pessoas, psicoeduque as pessoas com relação ao que ela tem. Muitas pessoas vão passar a entender. Isso aconteceu de fato com a minha família, né? Muitas pessoas não estavam entendendo que era isso, inclusive algumas pessoas achavam que era problema espiritual, ou que era um pouquinho de preguiça, frescura e tudo mais, e começaram a ver que não era nada disso, né? Então, se a pessoa realmente ama, se interessa, tá ali querendo ajudar, ela vai desmistificar, assim, esses mitos, mas aí o sexto ponto, desmistificar os mitos que você começa a perceber dessa pessoa ou dessa família e tirar dúvidas, o máximo de dúvidas que essa pessoa tem. É por isso que é importante que você se aprofunde. Você é um profissional que trabalha nessa área, se aprofunde sobre o estudo, né? Já fizeram perguntas, por exemplo, sobre o uso da maconha na depressão, ou seja, são temas atuais, são temas que a gente precisa estar empoderado ali, estar entendido, para que a gente converse, comunique, explique. Então, gente, recapitulando assim, sim, podemos dar o diagnóstico, não vamos prejudicar, essa pessoa não vai se vitimizar, não vai sofrer preconceito se a gente comunicar da maneira correta, se a gente entender que tem formas da gente refletir aí de como comunicar esse diagnóstico. E aí eu falei sobre os pontos aqui que são, de repente, importantes, você pode utilizar, refletir aí da sua atuação. Saber aprofundado, né, de forma aprofundada sobre a depressão, desmistificar os mitos que você começa a perceber dessa pessoa ou dessa família, entender o que ele sabe sobre a depressão, saber dar conceitos científicos, né, para desmistificar mitos aí, dar soluções, ou mostrar possíveis soluções, né? Melhor, consertando aqui, a gente não dá solução pra ninguém, mas mostrar as possíveis soluções, incentivar que ele também comunique as pessoas ao seu redor, e o último, tirar todas as dúvidas possíveis que essa pessoa tenha. Gente, tratar a depressão pode ser algo bem complexo, mas se a gente tiver uma forma mais aprofundada de entender sobre essa doença, esse aprofundamento não é só o aprofundamento científico também, é um olhar também mais empático. Se a gente for parar pra pensar, todos os sintomas da depressão meio que permeiam nós como pessoa, como seres humanos. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse tema, desse vídeo, se você quer saber um pouco mais sobre, inclusive esse tema que eu falei, né, sobre nossas próprias dores ali com relação à depressão, dá uma curtida aqui nesse vídeo, compartilha com outros psicólogos, estudantes de psicologia que você conhece, pra gente empoderar a nossa profissão, pra que a gente não tenha essas críticas aí da sociedade, né? Sabe, eu fico muito chateada quando eu escuto que, psicólogo, a psicologia não funciona, fiz, mas não adiantou de nada. Então, isso é importante que a gente se una, né? Para que isso não aconteça. Vamos nos unir. Compartilhe esse vídeo. Curta, ativa o sininho aqui para você receber novas notificações de novos vídeos aí toda terça-feira, tá bom? E se inscreve aqui também, ó, no VIP Class, que é uma classe especial aqui para psicólogos que querem receber conteúdos exclusivos gratuitos aqui do nosso projeto. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo.